dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Naquele mesmo dia, já sobre a tarde, disse-lhes: passemos a outra banda. Deixando a multidão, o levaram, assim como estavam na barca. Outras embarcações o seguiram. Então levantou-se uma grande tormenta de vento, e as ondas lançavam-se sobre a barca, de sorte que a barca se enchia de água. Jesus estava dormindo na popa, sobre um travesseiro. Acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele levantou-se, ameaçou o vento e disse para o mar: cala-te, emudece. O vento amainou e seguiu-se uma grande bonança. Depois disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ficaram cheios de grande temor e diziam uns para os outros: quem será este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra traz para nós um ensinamento sobre as agitações, sobre o mar, onde os discípulos estavam ali com Jesus, mas eles passaram por situações adversas. O mar agitado, eles tiveram sentimentos de medo, o medo da morte, o medo da destruição, o medo do que poderia acontecer. Isso é o sentimento que desperta em nós diante de qualquer situação. Mas nós temos os ensinamentos da igreja. Vou ler para nós aqui. No Diário Bíblico vai dizer assim: quantas angústias em nossa vida seriam evitadas se assumíssemos esta postura de confiança e abandono em Deus? Olha só, o primeiro mover aqui. Quantas angústias em nossa vida seriam evitadas se assumíssemos essa postura de confiança em Deus? No outro livro de estudo, conforme o Dr. Scott Hahn, vai dizer assim: moralmente, esse episódio no mar sintetiza o drama da vida cristã. Todos os filhos de Deus embarcaram com Cristo numa vida repleta de tempestades perigosas, especialmente ataques de espíritos malignos e tentações da carne. Devemos aprender a confiar em Cristo diariamente, já que Ele sozinho é capaz de conter essas forças e nos trazer seguros ao porto da salvação. Que lindas essas palavras, né, irmão? Palavras lindas, mas nós temos que tomar posse. Se o nosso Senhor mandou acalmar o mar agitado, olha só a força que tem o mar. Quem já andou no mar aí sabe que dá medo aquele mar. Só de você olhar já dá medo. Eu tenho um pouquinho de medo de altura, né? Mas só porque você olhar para o mar assim, você já vê que ele dá um medo na gente, né? Mas se Deus mandou acalmar o mar, Ele acalmou. Imagina a situação da sua vida. Agora a pergunta do nosso Lectio Divino, lembrando que o Lectio Divino, nós temos a leitura da palavra, temos o ensinamento da igreja, e nós fazemos uma pergunta do texto para a nossa vida. A pergunta é: qual é a minha postura diante da tempestade da vida? Quando acontece alguma coisa agitada, alguma situação, como que eu reajo diante dessa situação? Qual que é o sentimento que nós temos? Coloca a mão no teu coração agora, que é um momento de oração, um momento de você refletir. Qual que é o sentimento que você tem? Qual que é o medo? Qual que é a tempestade que você tem passado ou está passando? Anota aí nesse momento, escreve para Deus, fala: Senhor, esses homens chegaram, irmãos, e falaram para Jesus. Apesar de ser um momento deles ali de vacilo na fé, mas ao mesmo tempo eles também sabiam onde recorrer. Eles sabiam em quem eles poderiam colocar confiança. Eles chamaram Jesus, né? Questionaram: por um acaso o senhor não está nem aí? E quando acontecem as situações, às vezes a gente recorre a lugares errados, né? Vamos a outros lugares, achando que lá vai ter a cura, tem outros deuses, né? Tem outras situações, mas não recorre ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. E como que a gente reage nessa hora? Como que eu fico nessa hora? Eu me deixo levar por qualquer situação, eu entro em desespero, ou eu acalmo junto com a voz de Jesus? Sabe, irmãos, é o sentimento que eu tive ontem, quando acontecem as coisas adversas na minha vida. Eu, no meu agir, no meu falar,
quando acontece isso, parece que me anestesia. Quando acontece alguma coisa assim de desespero, uma enfermidade, eu fico assim tranquilo. Até eu coloquei aqui, ao mesmo tempo eu tenho um sentimento de medo, ao mesmo tempo do que virá acontecer. Eu sou humano, eu tenho aquele sentimento, o que vai acontecer, o que será que está acontecendo? E eu começo a conversar com Deus, mas ao mesmo tempo, olha o meu pensamento, mas ao mesmo tempo uma segurança, um abandono em Deus. Eu sei que eu estou com Deus, sei que Deus está me cuidando, então por que eu vou ter medo, né? Esse é o sentimento. E aceitar as correções, aceitar as adversidades da vida, aceitar o que pode acontecer, mas ao mesmo tempo a minha segurança é que o meu Deus é maior que todos os problemas. E como diz hoje também no ensinamento, não se trata do tamanho do seu problema, mas do tamanho do seu Deus. Tire o olhar do problema e coloque o seu olhar em Deus. Olha que importante isso para nós. Tire o olhar do seu problema, tire o olhar daquela situação adversa dentro da sua casa, tire o olhar daquela situação adversa lá da sua enfermidade. Coloque nas mãos de Deus. Diante de uma tempestade também, talvez no teu casamento, no teu relacionamento com esposa e esposa, talvez na tua parte financeira, as dificuldades que está acontecendo, o desespero. Quantas pessoas, irmãos, tiram a própria vida porque não sabem o que vão fazer. Teve uma vez que o meu filho estava com muito medo, e eu, para ajudar ele, eu contei a história de um soldadinho. E eu quero contar essa história para a gente finalizar agora este momento de oração. Ouça bem essa história. Estava indo um capitão e um soldado, e eles adentraram na estrada, um movimento muito forte, e começou aquela tempestade forte. E aí o soldado falou assim: capitão, vamos parar para esperar a tempestade passar? Falou: não, prossiga, soldado. Falou: capitão, todo mundo está parando, só nós que estamos. Prossiga, soldado. Mas capitão, todos estão parando. Continue, soldado. Continue, não pare, soldado. Continue, filho de Deus, não pare na tempestade. Naquele momento, eles passaram pela tempestade. Logo à frente, o capitão falou assim: pare, soldado, agora. Mas agora você vai parar. Olha para trás. Quantos pararam na tempestade e estão lá? Mas aquele que prossegue com Deus no coração, aconteça o que acontecer, o que for vir na tua vida, eu tenho um Deus que está comigo. É como esse capitão falando para você, soldado de Cristo, soldado de Deus. Não pare, filho. Não pare, porque o teu caminho é chegar ao céu. E para chegar ao céu, aconteça o que acontecer, não pare, acredite, tenha fé, porque o teu Deus está cuidando de você. Se teve adversidade, se você está passando por uma enfermidade, está passando por uma situação difícil, não pare de rezar, não pare de conversar com Deus, não pare de colocar a tua confiança em Deus, porque quando nós paramos de rezar, colocando a culpa em Deus, nós paramos aqui igual aqueles homens lá naquela tempestade. Nós desacreditemos até de nós mesmos, desacreditemos de Deus. E aí é isso que Satanás quer, que diante do seu problema você se intimide, você fique com medo e você não tenha capacidade de vencer. Mas diante de um Deus que te ama e cuida de você, na tua fragilidade, não precisa rezar muito não. É só dizer assim: Senhor, eu confio em Ti. E o que Jesus fez ali? Silenciou o mar. Silencia, fica quieto, entregue nas mãos de Deus. Não precisa ficar falando muito, só entrega nas mãos de Deus, silencia. É um sinal de amor e confiança, como fez Nossa Senhora. Para a gente finalizar esse momento, querido irmão, querida irmã, que a minha casa, a tua família, todos os problemas, todas as situações, só confia em Deus. Silencia, cala-te vento, cala-te mar. O silêncio simboliza para nós a vitória de Deus. O silêncio significa, é Deus que está no comando. Se até o mar acalmou e até o mar silenciou, imagina esse problema. Porque às vezes nós ficamos dando ênfase ao problema e não acreditamos no nosso Deus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. E acredite, hoje o Senhor está mudando muitos corações e está aumentando a sua fé de um modo de dizer assim: hoje eu entendi o que eu precisava fazer na minha vida. Até então, eu não tinha passado por uma provação, uma dificuldade que me desse tamanha lição. Porque se Deus permitiu, porque Ele sabia que esse filho, essa filha,
lá na frente, quando parar lá na frente e entender que o Deus que você tem é maior que tudo. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fizemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado